Olá pessoal, me chamo Pietro, sou o atual secretário de Desenvolvimento Partidário do Podemos. Eu vou conversar com vocês a partir do seguinte: tenho os dados e como eu posso usar esses dados para fazer uma análise correta e avaliar o meu desempenho eleitoral e depois, subsequentemente, fazer ajustes na minha estratégia de continuidade como candidato ou como um assistente de candidato, enfim, como utilizar esse rico material que foi extraído dos dados eleitorais, trabalhados na plataforma de BI e como fazer a leitura deles. Esse é o ponto fundamental para a gente fazer o que a gente chama de inteligência de dados. Pois bem, então, primeira coisa que a gente precisa verificar é entender o seu perfil e o seu momento eleitoral. É fundamental. Se é a primeira vez que você disputa uma eleição, aqueles dados que você extraiu, aquela fotografia eleitoral que você tem, ela vai ser, na verdade, o seu ponto de partida e um referencial de alocação de recurso humano e financeiro que você empreendeu na sua campanha, diante das expectativas que você tinha como uma pessoa não política. Entende o que eu estou querendo dizer? É basicamente o seguinte: você não tem um histórico eleitoral para fazer uma comparação evolutiva. Então vamos imaginar que você é uma liderança de bairro, ao longo do tempo você desempenhou um papel em determinada comunidade. Dentro dessa comunidade nós temos aproximadamente 3 colégios eleitorais. Você verifica na fotografia que você performou melhor em um dos 3 colégios. Desta forma você consegue entender que o seu trabalho comunitário refletiu num resultado eleitoral fortalecido em determinada área. A partir desse ponto, você vai projetar os próximos passos da sua trajetória política. Como que a gente projeta esses próximos passos? Fundamental que toda análise você sempre traga para a observação os seus concorrentes. É fundamental você identificar quem são as pessoas que podem vir a disputar o voto do eleitor contigo. Então sempre selecione quem compete com você no mesmo perfil de eleitorado. Faça a mesma leitura, radiografia da votação dessa pessoa e compare se você performou melhor ou pior. Outro ponto interessante que você precisa observar é quem foram as pessoas que trabalharam para você te apoiando como seu aliado. Nesse ponto a gente vai ter que separar aqui no canto, depois a gente volta a falar de uma análise de transferência de votos. Mas voltando no raciocínio de que você saiu candidato pela primeira vez, extraiu dados, fez a leitura, né, agora vai fazer a leitura do tratamento desses dados, você precisa então começar a fazer a alocação inteligente de recurso financeiro e humano, ou seja, quando eu falo humano é o seu tempo, o tempo da sua equipe, o tempo das pessoas que te apoiam, para buscar novas áreas e para defender a sua área. É muito diferente o tratamento e a estratégia adotada para esses 2 tipos de regiões. Defender, muitas vezes, é um processo de manutenção. Não deixar de ir, não esquecer de agradecer, sempre fazer a recorrência de visitas e trabalho. Agora, para conquistar, você vai ter que despender outras energias, criar outras redes de relacionamento, às vezes até adotar outros discursos, gastar, tempo e outros recursos para a conquista. Agora vamos fazer a outra leitura como se você já tivesse saído candidato em eleição passada, tá? E você agora vai extrair uma fotografia da campanha que você disputou agora com a última campanha que você disputou. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, é fundamental entender que nem sempre o resultado, nem sempre não, com certeza não é somente sobre o seu desempenho. Você tem que fazer o que a gente chama da leitura do ambiente eleitoral. Vou dar um exemplo prático aqui. Se em uma eleição você estava apoiando um prefeito popular, a probabilidade de você ser bem votado é maior. Se você dessa vez teve que apoiar um candidato a prefeito que não é tão popular, ou que é uma oposição, ela tem minoria na aprovação, tudo isso vai impactar na captação de voto. Então, cuidado na hora de fazer o julgamento de performance. Às vezes você não cresceu o suficiente porque você estava num ambiente eleitoral
mais adverso. Outra coisa que você não pode esquecer, existe uma variação constante da quantidade de candidatos na rua. Eu estou vendo muitas pessoas cometerem um erro de interpretação de desempenho eleitoral das eleições de 2024, porque viu uma votação crescente, tá? Porém, a gente não pode esquecer que tiveram menos candidatos nessas eleições. Logo, a tendência de aumento de votação de todo mundo subiu, tá? Então, tem que tomar cuidado para não errar na análise da evolução das votações. Voltando para aquela questão dos aliados, vamos trazer os aliados de volta, aquele pessoal que te apoiou na campanha, né? Quando você está estruturando a sua campanha eleitoral, você atrai para o seu lado pessoas que têm influência em determinadas regiões ou grupos de pessoas, né? Então vamos imaginar que você conseguiu atrair para sua campanha uma determinada pessoa que diz ter uma influência eleitoral em determinada nicho ou região. Primeira coisa que você tem que observar, sempre olhe para os números. As pessoas costumam dizer que tem 500, 600, 1.000, 3.000, 10.000 votos. Mas o que conta mesmo é se ela foi candidata em alguma eleição passada, tá? Pegue essa votação que ela teve em eleições passadas e também extraia os dados, faça os mapas e veja onde está distribuída essa votação deste aliado. Depois você vai ter que fazer uma comparação seção por seção e verificar qual foi a região de fato ou qual foi o grupo de pessoas que esse aliado trabalhou e verificar se teve mesmo transferência de voto. Esta é a melhor forma de você poder analisar se foi efetivo ou não o apoio de uma pessoa. Lembrando que transferência de voto nunca é integral. Se a pessoa teve 1.000 votos, pode esperar que uma transferência de 100 a 200 votos já vai ser suficiente, tá? Porque a pessoa vota no candidato. Dificilmente ela vota em quem a pessoa indica. É uma minoria. Então, não cobre de forma demasiado se não teve a mesma votação na sessão, tá? Outra coisa que é importante vocês observarem é se você fez ações de panfletagem, ações de bandeiras na rua, caminhada, se você colocou placas de identificação, adesivos de carro em determinados carros de pessoas que residem em determinados bairros, e vejam se esse investimento em material repercutiu nas urnas. É interessante fazer essa observação e até rever as táticas que foram adotadas e caso não tenha tido o correspondente na hora que abriu as urnas. Então essa é uma das ferramentas que nós utilizamos muito na política para avaliar a efetivação de transferência de votos. Outro ponto que nós temos que ter cuidado na hora de observar a extração de dados é que nem todos os eleitores que votam em determinado colégio residem no bairro, tá? Existe um carregamento de eleitores que já não moram mais naquela região. Então, nós temos que ter também uma modelação na análise de entender que pode ter variação de pessoas que não moram naquela região, se você está fazendo uma análise de georreferenciamento, tá? Outra questão que também é importante. Existe sessões eleitorais que são agregadas a outras, então há um carregamento de uma eleição para outra. Fique atento para fazer essa análise. Às vezes, determinada sessão em 2018 tinha um total de eleitores e na de 2022 tinha outro total de eleitores. Então você tem que fazer esse ajuste, tá? Uma coisa muito importante para você observar. Cuidado para não olhar somente a votação nominal. Olhe para o percentual. Tenta descobrir o percentual eleitoral na urna. Se um candidato ele tem um percentual robusto, tipo 10%, vamos imaginar que ele é um candidato a vereador, tá? Candidato a vereador é muito comum ficar na variação baixa ali de 0,75%, 1%, 1,5%, alguns casos 2% da votação da urna. Esse é o normal, porque existe um grande número de candidatos. Agora, se você observa uma urna que o candidato a vereador teve 15% dos votos totais da urna, 20%, pode ter certeza que ali é um reduto, é um local para defesa eleitoral, é o ponto forte. Existe uma força política latente se a pessoa
extrai um percentual eleitoral muito elevado. Então eu sugiro que você olhe, além da votação nominal, a votação percentual. Quando a gente fala de olhar a votação nominal, por que é importante olhar a votação nominal? Pela importância do colégio. Um colégio com alto estoque eleitoral. Ou seja, vamos imaginar um colégio que tenha 20 mil eleitores. Muito provavelmente os candidatos sairão dali com uma votação expressiva. Vai ter um resultado eleitoral importante. Isso torna automaticamente esse colégio um ponto de tática de cercamento. Não tem como você não deixar de procurar residências no entorno para fixar placa, entendeu? Procurar lideranças ali da região do colégio para falar de você, fortalecer o seu nome. Você tem que defender e buscar voto nesse colégio pelo porte do colégio. Então lembre-se, fazer uma análise do estoque eleitoral a partir de votação nominal é importante, mas a força política a gente vai identificar no percentual de voto que o candidato teve ali naquela urna e naquela sessão. Táticas que a gente costuma orientar para uma campanha política. A gente costuma dizer que são regiões de ataque, regiões de defesa ou regiões de apresentação. O que é região de ataque? A região de ataque é uma região que você vai ter que captar votos. Então, toda a sua estrutura, inteligência, estratégia de comunicação, ela é diferenciada de regiões onde você tem que se defender. São políticas diferentes. Regiões que você tem que se defender, o seu foco é em ter lideranças que já são simpáticas a você, que já têm aderência a você, para elas continuarem com você e, se possível, aumentarem a votação. Já em regiões de ataque, é o que a gente costuma dizer que são regiões que as pessoas provavelmente não te conhecem o suficiente para votar em você. Então você vai ter que se apresentar. Você vai ter que fazer estratégia de comunicação bastante ajustada para aquele ambiente, para aquela região. Quando a gente fala região, a gente tem que entender que a ocupação territorial de um município, ela possui características particulares. A gente costuma dizer que há bairros que o eleitorado tem uma formação superior, em outros bairros a escolaridade é uma formação mais fundamental, são linguagens diferentes, técnicas de comunicação diferentes. Vou dar um exemplo prático. Você entregar um material de campanha com muito texto e palavras técnicas de uma região onde a média da escolaridade do eleitorado é mais do fundamental e não do superior, a capacidade de você conquistar esse eleitor, ela cai. Então você tem que ajustar para a realidade. Você falar de transporte público num bairro de alta renda tem um impacto muito menor do que você falar de transporte público num bairro de baixa renda. Por quê? Quem usa o transporte público? Então, essa modulação de discurso, ela tem que ser construída a partir da leitura dos dados eleitorais. Se você é forte em regiões de alta renda e você tem que fazer uma tática de defesa, você mantém aquela narrativa, mas provavelmente o seu discurso não está sendo eficiente em bairros de baixa renda. Tudo isso, a leitura estratégica dos dados, vai refletir na construção da comunicação da sua campanha. E quando a gente fala de campanha, não é só durante o ano eleitoral. A campanha começa, se você vai disputar 2026, em 2025 você já tem que começar a ajustar todas as suas redes sociais, as suas ações de campo, tá? Toda a sua identidade visual para modulando, para corrigir essas falhas na leitura de dados que deixou a desejar no resultado do atual ano, entendeu? Então, essa riqueza de informações tem que ser cruzado com dados socioeconômicos e demográficos.